Nós vamos agora compartilhar a palavra, você que trouxe a Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 31. Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 31. Quero falar um pouco sobre a vida de Pedro, discípulo de Jesus, sobre a vida de Pedro, onde ele vive duas situações, e nós vamos trazer para os dias de hoje como que nós vamos aprender com a vida de Pedro, o discípulo de Jesus. Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 31, amém? Diz assim: e prontamente Jesus estendendo o que Jesus estendeu para Pedro? A mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Versículo 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoravam, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Podemos assentar. Senhor Deus, é a tua palavra, nós marcamos um encontro com o Senhor, e nós queremos agora ser alimentados pela tua palavra. Espírito de Deus, nos dê clareza, entendimento, fale conosco. Eu repreendo agora toda distração, meu Deus, toda falta de atenção, todo nervosismo, toda ansiedade, toda preocupação em excesso, meu Deus, cai por terra agora no nome de Jesus. Queremos estar atento à voz do Senhor. Fale conosco, permaneça aqui com os teus anjos, em o nome de Jesus. Levanta o teu rosto, olha aqui para o altar, por favor. A Bíblia diz, numa situação, uma história muito conhecida, algo que realmente aconteceu, quando Jesus ele vem andando sobre as águas, os discípulos estão ali no barco, né? No primeiro momento os discípulos eles ficam com medo, pensando que era o fantasma, porque uma certa hora, né, da madrugada Jesus vem andando sobre as águas e os discípulos ali no barco. Então Pedro fala assim: Senhor, se tu és mesmo, manda que eu vá contigo andando sobre as águas. Então Jesus falou assim: vem. Então, resumindo aqui o texto, a Bíblia diz que Pedro começa a andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas chega um determinado momento que Pedro ele começa a observar o vento, os problemas, a dificuldade, e a Bíblia diz que Pedro começa a afundar sobre as águas. Aí entra o versículo que nós lemos, versículo 31, e prontamente Jesus estendendo a mão, Jesus estendendo a mão para Pedro, tenta imaginar a cena, Jesus estende a mão, Pedro já afogando, estende a mão para Jesus, então Jesus puxa ele pela mão e salva a vida de Pedro. Eu quero, irmãos, trazer aqui para mim, para você ficar atento por onde que começa o milagre na vida de Pedro. Quando ele estende a mão. Pedro ele estava vivendo um problema ali que poderia acabar com a sua vida, morrer afogado. Pedro vivendo ali algo terrível. Imagina o desespero de uma pessoa que começa a se afogar. Mas a Bíblia diz que Pedro ele estende a mão, eleva a mão até Jesus e Jesus o puxa pela a mão. O milagre entra na vida de Pedro quando ele estende a mão para Jesus. O dia que você estender a sua mão para Jesus, o milagre entra na sua vida.
Quando você erguer as suas mãos para Jesus, a provisão entra na sua vida. Levantar as mãos é sinal de rendição. Eu me rendo, por mim aqui, pela minha força eu morro afogado, mas eu me rendo, eu me entrego a Ti, me salva. E quando você ergue as mãos, quando você estende as mãos, você está se rendendo, dizendo: a minha força ela acabou, o meu problema por mim mesmo eu não consigo resolver, eu entrego nas mãos do Senhor, eu me rendo, Jesus me salva. Então, pela mão que Pedro estende até Jesus, o milagre acontece. Agora eu quero chamar a sua atenção para uma outra situação na vida de Pedro. Já um tempo mais na frente, olha o que acontece, Deus usando a vida de Pedro. Coloca aqui livro de Atos, no capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Atos, capítulo 3, versículo 1 diz assim: Pedro e João subiam ao templo à hora da oração nona, versículo 2. E era carregado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Versículo 3 diz assim: ora, vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Versículo 4. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Versículo 5. Vai entendendo aí, irmãos. Versículo 5. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Versículo 6. E disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus o Cristo Nazareno, anda. Versículo 7 diz assim: nisto, tomando pela mão direita, o levantou. O mesmo Pedro, olha isso, igreja, o mesmo Pedro que um tempo atrás estava afogando nas águas, ele levanta as mãos para Jesus, pedindo socorro. Agora nessa situação, depois que Jesus salvou a vida de Pedro, agora Pedro está estendendo a mesma mão e está abençoando a vida do próximo. Eu quero profetizar sobre a sua vida, o problema que Deus está resolvendo na sua vida hoje, você com força, com a mesma área, amanhã você vai estar salvando a vida de alguém, vai estar abençoando a vida de alguém. Hoje você levanta as mãos para Jesus, amanhã Deus te usa para curar a vida de uma pessoa. Pode aplaudir Jesus aí, diga glória. Olha isso, irmãos, a mão que Pedro levantou para Jesus quando estava afogando, essa mesma mão, ele está agora abençoando a vida de um coxo. A mesma mão que ele recebe o milagre, que ele estende a mão para Jesus, com aquela mesma mão, numa outra situação, ele está sendo usado por Deus para abençoar, para curar a vida de um coxo. Eu imagino Pedro estendendo a mão para aquele coxo. Com essa mão aqui, que um tempo atrás eu estendi para Jesus, foi com essa mão aqui que eu estendi para Jesus, Ele me puxou. Agora com essa mesma mão, sendo usado por Deus, eu profetizo: levanta e anda. Essa mesma mão, entenda, olha aqui para o altar, essa mesma mão que hoje, quarta-feira, você está levantando para Jesus, amanhã, essa mesma mão, quando será levantada, vai abençoar a vida de muita gente. Essa mesma mão que você está levantando hoje para Jesus, pedindo: Jesus, traz o socorro. Essa mesma mão que hoje você estende para Jesus, dizendo: Jesus, me abençoa, me tira desse problema. Essa mesma mão amanhã será usada para transformar a vida de muita gente. Irmãos, viva essa fé, não tenha medo, profetiza, seja usado por Deus. Quando você levanta as mãos em o nome de Jesus, há poder. Hoje você levanta as mãos para Jesus pedindo socorro. Amanhã, através dessas mãos, Deus está te usando para abençoar toda a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Maior é Deus que está em nós
Irmãos, às vezes você acostuma com o problema, irmãos, acostuma com a doença. Ah não, pastor, isso é hereditário, meu pai era assim, morreu assim. Não, isso é normal. Que normal, meu irmão? Que é isso? O que o Senhor Jesus promete para mim e para você é vida com abundância. Não acostuma com o problema, não acostuma com a dor. Isso não faz parte da sua vida. Quero trazer um exemplo, e às vezes nós somos assim. Esse exemplo vai ilustrar muito. Um dia eu estava vendo um documentário, dono de um circo. Já dei esse exemplo aqui uma vez. E o rapaz perguntou para o dono do circo assim: por que eu estou observando aquele elefante ali, grande, um elefante grande, amarrado num toquinho pequeno, uma corrente fraca, por que aquele elefante não se solta? O elefante, ele é muito maior do que aquele toquinho e uma corrente fraca. Por que o elefante não se solta dali? Olha a explicação do dono do circo, e que você vai entender nos dias de hoje. Ele começou a explicar. Teve um momento na vida do elefante, ele era filhote, que aquele toco e aquela corrente era muito mais forte do que ele. Teve um momento na vida do elefante que ele era recém-nascido ainda, pequeno, e ele tentou lutar, tentou sair, tentou soltar, e não conseguia. O elefante foi crescendo, crescendo, e acostumou com o problema, acostumou estar preso e parou de tentar. Sabemos que aquele elefante é muito mais forte do que aquele toco e aquela corrente, mas ele acostumou com o problema e parou de tentar. Às vezes, a gente acostuma com o problema, a gente acha normal e não tenta resolver, e não profetiza mais. Ah, pastor, meu pai é só Jesus. Ah, minha mãe não tem mais nada para fazer. Os meus filhos, já fiz de tudo. Meu irmão, isso é pensamento do diabo. Não se acostuma com essa situação, porque diz o texto, eu quero concluir com esse texto aqui, olha. 1 João 4,4 diz assim. 1 João 4,4: filhinhos, vós sois de Deus. Quem é de Deus aí? Ah não, vou perguntar de novo. Quem é de Deus aí? Vós sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em você. Bem maior, entenda. Bem maior. Não acostume com esse problema. Ah, pastor, como aquele elefante eu já tentei tanto, e quantas vezes eu fui vencido e eu parei, não tento mais, estou preso aqui. Não, meu irmão, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Há jeito para a sua vida sim, há jeito para a sua casa sim, há jeito para o seu casamento sim, há jeito para a sua vida profissional sim, há jeito para os seus relacionamentos sim, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se coloca de pé, eu quero orar pela sua vida, mas se levanta com fé. Vamos orar, vamos enfrentar esse problema, vamos levantar as nossas mãos hoje. Nós vamos orar com as mãos levantadas, porque de repente hoje você está como o primeiro momento de Pedro. Preciso ser salvo, eu estou afogando, eu estou com medo. De repente você está nesse primeiro momento, mas nós vamos estender as mãos, e Jesus vai te tocar nessa manhã. E Jesus vai te tocar nessa manhã. E quando for outro dia, através da sua vida, o milagre vai chegar na sua casa. Aonde você levantar as mãos, aonde você profetizar, a bênção de Deus virá. Levanta as suas mãos. Senhor nosso Deus e poderoso Pai, nós estamos, Pai, levantando as nossas mãos, se rendendo ao Senhor, assim como Pedro, ele levanta as mãos, o Senhor
toma ele pela mão, puxando, Pai, daquelas águas. Meu Deus, puxa esse irmão, salva esse irmão hoje, liberta esse irmão hoje. Meu Deus, vença em nome de Jesus todos os problemas na nossa vida. Nós estamos estendendo as nossas mãos pedindo socorro. Meu Deus, socorre a tua igreja. Estamos se rendendo ao Senhor. Toca nas nossas mãos, porque amanhã nós vamos sair para profetizar, porque amanhã nós vamos enfrentar os gigantes e nós vamos vencer, porque hoje nós somos tocados pelo Senhor. Hoje o Senhor tocou nas nossas mãos e amanhã nós vamos profetizar cura, nós vamos profetizar salvação, nós vamos profetizar libertação em o nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus, diga glória, diga aleluia. Há poder nas suas mãos em o nome de Jesus. Amém? Entendeu a palavra? Foi abençoado? A mão que você levanta hoje para Jesus é a mão que você vai levantar amanhã, e as pessoas serão abençoadas em nome de Jesus. Podem vos assentar. Aleluia. Deus é maravilhoso. Nós vamos agora honrar a Deus, consagrando o dízimo, consagrando a oferta. Amém? Para você que crê, você que entende, acredita na palavra. O diaconato está passando aí no meio dos irmãos. Esse envelope branco e azul, passa desse lado aqui, ó, pastor Daniel. Esse envelope branco e azul é do dízimo, branco e vermelho é da oferta. Lá atrás nós temos um mecanismo, né, que passa o cartão do crédito, débito, que está à conta da igreja. Seja um dizimista, isso, seja um ofertante. Os irmãos estão passando aí desse lado. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Como é bom rever os irmãos na quarta-feira. Me alegro muito de estar aqui com vocês. Amém? E tem sido bênção. Cada quarta-feira pela manhã, na parte da tarde, à noite, tem sido uma bênção em o nome de Jesus. Quero pedir um favor para você agora, por gentileza, se coloca de pé, pegue nas suas mãos a oferta, o dízimo. Mesmo você que não vai consagrar, quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, estamos consagrando ao Senhor todo o dízimo e toda oferta como algo santíssimo na tua casa. Meu Deus, que as janelas do céu se abrem e bênçãos incontáveis, bênçãos sem medidas sejam derramados sobre a vida do teu povo. Meu Deus, que seja um povo conhecido, um povo feliz, um povo bem-aventurado. Meu Deus, que agora o devorador seja repreendido das nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém e amém. Com alegria, pode sair do seu lugar, colocando gasofilaço. A minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. As mãos assim, ó. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia.